Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu nome é Luiz Fernando e estamos começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje com nosso convidado especial, natural do Rio Grande do Sul e atualmente vive na Bahia. Olha a diferença de polo. Muita diferença. Sua infância foi marcada com sua avó, uma excelente contadora de histórias, e sua mãe, quem contou a escrita como uma forma de expressão durante um período difícil de depressão. Desde cedo, demonstrou habilidade para inventar histórias e cativar pessoas com sua criatividade. E hoje, construindo uma carreira promissora no marketing digital. Com vocês, Lucas Feijó. Eu falei certo? Falou certo. Coisa boa, acertei de primeira. Não é um nome muito grande, né? Eu tenho só o Feijó do meu pai, né? Coisas de família aí, acabei não carregando o nome da minha mãe. Então, ficou um nome bem curtinho, assim, as pessoas perguntam, é só Lucas Feijó? Só Lucas Feijó. Ótimo. Mas só para me entender, porque eu já gostei do seu nome, ele vem da parte de pai, lá do Rio Grande? Isso, lá do Rio Grande do Sul. Eu não conheço muito, assim, a galera da família por parte de pai, assim, mas eu sei que eles eram de Viamão, assim, os parentes do meu pai, né, e pelo que eu ouvi nas histórias, assim, os Feijós, quando vieram para o Rio Grande do Sul, um dos lugares para onde eles vieram foi a cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, né, mas não conheço muito essa parte histórica da família. Não, bacana, é bom quando você começa a pegar informações dessa forma, eu acho fantástico. Ô Lucas, estou muito feliz pela sua participação, porque você, se eu não estiver enganado, é o primeiro copywriter que a gente está conversando. Então, assim, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui de como que funciona esse mercado. E, assim, fica à vontade para poder, pelo menos, contar 10% dos seus segredos para a gente. Isso, cara. Minha vida é um livro aberto. Não, então, ótimo. Então, vamos começar pelo básico, ô Lucas. Uhum. O que você faz? Como você faz? Eu não sei se é uma profissão muito conhecida, né? No meio dos escritores, como um modo geral, né, das pessoas interessadas por literatura, mas dentro do marketing digital, e uma das profissões, né, que existem, que atuam dentro do marketing digital, é o copywriter, né, é uma peça bastante importante dentro de uma campanha de vendas, assim, né, ele é, digamos assim, uma profissão, não vou dizer nenhuma evolução, ela é como é que eu vou explicar agora? Dá só um segundinho. É como se ela fosse, digamos, uma profissão que evoluiu da publicidade, vamos dizer assim, né? Dentro da publicidade tinham as pessoas que trabalhavam com escrita publicitária dentro das agências, né, de antigamente, né, desde, sei lá, a década de 20, 30 lá nos Estados Unidos, e aí tinha um cara que era especializado em escrever as propagandas, né? E com o passar do tempo, com tecnologia e tudo mais, foi se criando uma profissão só voltada para a escrita dentro do marketing, dentro da publicidade, que é o copywriter, que é o que eu faço hoje. Então, dei toda uma volta aí para poder explicar que o copywriter é a pessoa que trabalha com escrita criativa voltada para vendas, né? Voltada para vendas, para persuadir as pessoas, para se conectar com elas, né? Embora ela exija muita criatividade, também existe toda uma parte mais analítica, mais técnica dela, que envolve análise de métricas, né, para saber, quando a gente escreve uma peça publicitária ou quando a gente escreve uma campanha de vendas, a gente precisa medir o resultado dela, né, e aí a gente acaba também recorrendo a análises de marketing, né, as métricas de marketing, para poder avaliar essas campanhas e melhorar, otimizar as peças que a gente escreve, né. Fantástico. E Lucas, vamos aproveitar que a gente está falando um pouco de marketing digital, até para o pessoal que nos acompanha, porque hoje a gente pode falar que 90% do nosso público é apaixonado por livros. Sim. Qual que é uma habilidade que, para ser copy, o cara tem que ter? Que é essencial?
essencial, né? Essencial. Alguns gurus do marketing, né, que vendem cursos de copywriting, eles vão discordar de mim. Mas eu tenho uma opinião muito, muito objetiva em relação a isso, que é a habilidade com a escrita. Né? Eu acho que ela é fundamental, ela é crucial, ela é elementar, ela é a base, é o tijolo da casa. Né? O tijolo, a fundação, tudo, a pessoa ela precisa ter essa habilidade com a escrita, né? E a habilidade com a escrita não é apenas tu saber ser uma pessoa que se expressa bem, né? O copywriter ele precisa ser, sobretudo, um escritor, uma pessoa que tem aquela sensibilidade com as palavras, né? Eu vejo que hoje o mercado, tanto dentro de copyright, né, por conta por conta do marketing colocado dentro dos produtos que vendem esses cursos de formação de copywriting, tem muita gente que entra para esse mercado sem saber escrever. E aí tu vai pegar, por exemplo, dentro dessas agências, que é onde eles contratam os profissionais mais baratos, né? Porque eles precisam pagar pouco e ganhar muito, tem todo aquele lance lá dentro. Exatamente. Quem trabalhou já sabe como é que funciona, né? Então, a galera que trabalha lá é muito júnior, é uma galera que ainda está começando muito, né? Tá muito no comecinho e ainda não se achou dentro da escrita. É uma galera criativa, mas ela não consegue botar aquilo em palavras. Então, sempre quando me perguntam, Lucas, o que precisa ter para ser um copywriter? Cara, tu precisa saber escrever. Você precisa saber escrever, saber se comunicar, colocar bem as palavras, né? Saber ter noções gramaticais, não precisa ser um professor de letras, é uma pessoa formada em letras, mas precisa saber olhar se uma sentença está bem escrita ou não. Entendi. Aí, Lucas, você acha que isso é mais disciplina, é pesquisa, é dedicação? Conta um pouquinho como foi, no caso, sua trajetória. Porque eu vi que você teve muita influência da sua família. Tive. Em relação à questão de contar histórias. Então, essa é a maneira assim, que hoje eu trago esse significado assim, para minha vida, né? Porque por parte de mãe, desde criança, assim, eu ouvia muito a minha avó contar histórias, né? Ela contava as histórias que a mãe dela contava para ela. E antes mesmo da minha avó contar para mim, ela contava para os filhos delas, né? Então, para minha mãe, para os meus tios. E a minha avó, ela era uma excelente contadora de histórias. Eu me sentava assim no chão enquanto ela contava as histórias da mãe dela, assim, e ela conseguia fazer eu enxergar dentro da minha cabeça a cena que ela estava descrevendo, porque ela descrevia com uma pureza de palavras, né? Você pureza, assim, não tem como, sabe? Ela reproduzia os sons, ela conseguia imprimir tensão, emoção na história, medo muitas vezes. Então, ela era uma excelente contadora de histórias, né? A minha mãe também, por consequência disso, ela também se tornou uma excelente contadora de histórias. E nesse meio tempo, assim, a minha mãe também acabou se interessando muito pela escrita, né? Ela gostava muito teve um período meio difícil ali na vida dela, em que ela gostava muito de escrever, né? Eu acho que era como se fosse o terapeuta dela, né? Eu tive um professor recentemente que ele falou que a escrita ela não é terapia, mas ela é terapêutica. E a minha mãe, ela se usava muito desse recurso terapêutico para poder botar as emoções dela, organizar as emoções dela, né? E eu por muito tempo, não cogitava trabalhar, né? Por muito tempo eu não cogitei trabalhar com escrita. Então, eu já passei por algumas outras áreas, né? Teve uma época ali no finalzinho da adolescência que eu pulei de galho em galho por um bom tempo até me encontrar, até que eu acabei parando na engenharia, né? E aí depois ali, em 2020, quando veio a pandemia, eu já estava meio frustrado com a faculdade e tudo mais, e até que eu decidi sair, surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa de marketing. Eles vendiam um produto de emagrecimento online, mas precisavam de marketing para vender, né? Então eles estavam começando a formar a equipe deles ali. A minha esposa foi a primeira pessoa a ser contratada para trabalhar na área de design, e eu depois acabei sendo convidado para entrar na área de suporte. E aí vou sair do estágio, que não estava me fazendo bem, não estava feliz, a sair da faculdade também, que eu estava bem decepcionado, eu vi que aquilo não era para mim, e aí eu falei assim, vou trabalhar de casa e vou procurar alguma coisa para fazer para, enfim, né, que me dar um outro rumo para minha vida. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados.
Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. E aí, dentro dessa empresa, acabou surgindo a necessidade de se ter um copywriter. Eu não sabia o que era, aí a minha esposa fez uma propaganda minha. Coisa boa. Fez uma propaganda minha para os chefes lá, né? E eles falaram, então a tua esposa disse que tu escreve muito bem, ela disse que tu escreve muito bem, então a gente vai te colocar nessa posição de copywriter e vamos pagar um curso para ti poder aprender, te profissionalizar nisso. Maravilha, né? Eu gostava, eu não era uma pessoa que gostava muito de escrever, eu era muito mais ligado ao ato de consumir histórias. Não importava digamos assim, o meio, se era um livro, se era um filme, se era uma pessoa contando, né? Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, né? Então eu sempre fui um consumidor muito ávido de histórias, mas também escrevia bem. Entendi. Então tive uma facilidade ali para começar dentro da carreira de copywriting, né? Hoje, assim, ela é bastante promissora para a galera que está entrando, especialmente para quem já domina, já tem essa sensibilidade para a escrita, já tem essa sensibilidade para conhecer pessoas, né, entender de dores, de desejos, e saber, né, trabalhar de modo persuasivo, né, mas não no sentido pejorativo, né, mas mostrar para a pessoa que existe uma oportunidade que ela pode acabar conseguindo. Então, assim, é uma carreira bastante promissora, especialmente para quem tem habilidades com escrita, e ela acaba tendo assim, uma porta de entrada muito grande também, né? Então, além dela ser promissora para quem já domina bem a escrita, ela também tem uma porta de entrada muito boa. Mas, assim, tem salários bons, né? Algumas empresas contratam CLT, outras contratam PJ, né? Ou te contratam como uma prestação de serviço. Enfim, tem todo esse paranauê assim, mais trabalhista da coisa. Mas a média de salários acaba sendo muito boa, assim, até para quem está começando, né? Na média de R$2.000. Claro, não dá para te viver com R$2.000 nos dias de hoje, né? Mas assim, para começar, né? Para começar tá valendo, né? Para começar tá valendo. Às vezes a pessoa ali, ela tá precisando de uma grana para botar o livro dela para publicar, alguma coisa assim. Ela pode encontrar também numa escrita mais comercial a possibilidade de daqui a pouco tirar uma remuneração legal ali, um extra, para poder, sei lá, bancar algum outro sonho dela, né? E aí escrevendo. E eu não sei se eu consegui responder bem a pergunta, assim, não, mas... Respondeu sim. Eu até gostei muito da resposta, porque uma coisa que a gente percebe é que não tem linha reta, né, na nossa vida, porque uma coisa que eu brinco muito com as pessoas que a gente entrevista aqui é que cada um tem uma história de vida com uma solução diferente para cada etapa da vida. Então, assim, quando eu vejo uma resposta totalmente diferente da outra, eu acho um máximo, porque, gente, a gente é tão criativo e a gente nem percebe. A criatividade, ela é meio com... quem trabalha com criatividade sabe que não é aquela coisa ou tu é ou tu não é. Eu acho que é uma coisa que dá para te exercer e tu consegue explorar e melhorar isso cada vez mais, né? Eu também acredito muito nisso. Eu acredito que dá para você fazer exercícios, não é sempre, mas dá para você fazer. E, entre aspas, dá para você anotar algumas coisas para você deixar guardado. Aí você vai usar em algum momento estratégico. Com certeza, com certeza. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que... Eu falo que eu não sou muito criativo. Eu falo que eu tenho uma grande remessa de material guardado. Eu tenho blocos e blocos de anotação de conteúdo pronto, de coisa que eu vou usar em algum momento. Então, assim... Não, desculpa, pode... Não, tranquilo. Então, assim, como eu uso essa ferramenta, eu sei que eu tenho esse direito de poder não ser criativo na hora que eu quiser, porque eu já tenho um leque guardado, sabe? Claro, mas sabe que você começou a falar e eu vi que isso no marketing também existe. A gente criou um processo, existe um processo dentro do marketing para a gente criar quase que literalmente um baú de ideias. Exato. Onde tu guarda as referências, as coisas. A gente chama isso de swipe file.
né? Eu não sei por que eles chamaram esse termo em inglês, até não sei qual é a tradução, eu acho que é arquivo, sei lá, né? Não sei o que é isso. Não sei, mas enfim, eles chamam de swipe file, que é um lugar ali na internet, no teu computador, onde tu vai armazenando as tuas referências de bons anúncios, de conteúdo, de coisa, e tu vai criando o teu swipe file ali, e aí sempre que precisar de uma ideia, tu pode recorrer a ele, né, para ganhar tempo, né? Não, isso é fantástico. Aí, Lucas, antes da gente entrar para a próxima pergunta, só para deixar para os nossos ouvintes aí, gente, a gente tem um Instagram, a gente tem um YouTube. Quem puder seguir a gente lá, a gente vai ficar muito feliz. É @pode ler e escrever. E também, se vocês quiserem acessar o site podelerEescrever.com.br, fiquem à vontade. Lucas, e ainda tem o QR Code aí na tela para facilitar, né? Isso, exatamente. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, assim, a gente não faz precisa tudo sair, né? a gente faz tudo para facilitar a vida de quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente. Então, assim, gente, quem gostar do nosso trabalho, quem quiser apoiar, é só seguir a gente, é só ouvir a gente que a gente vai ficar muito feliz. E, Lucas, eu queria aproveitar que a gente está falando bastante de criatividade. Tem momentos que a gente exagera na hora de construir um material. E tem momentos que a gente tem que ser muito objetivo. Sim. Na hora de produzir um material, porque o tempo, a peça pede isso. A peça pede isso. Eu acho que tu tirou a expressão da minha cabeça. Exato. Aí eu queria te perguntar, aproveitar a sua experiência, até a gente, para quem está querendo lançar um livro, para quem tá nesse mercado de marketing, opa, eu tenho um material aqui, mas eu não sei como lançar ele. Vamos tentar dar uma dica para quem está querendo com certeza, usar a internet para isso? Eu vou dizer assim, eu nunca escrevi um livro, mas assim, a quantidade de histórias que eu tenho, assim, que eu poderia criar, assim, eu teria muito recurso e eu já pensei nessa possibilidade algumas vezes, né? Eu até, inclusive, acabei começando um curso de escrita criativa, né, para poder, digamos assim, expandir um pouco, né, minha área de conhecimento, o meu nível, a minha qualidade da minha escrita, sair um pouco daquela escrita só de marketing, também aprender a escrever outras coisas, e é aprendizado, né? Então eu já pensei como um escritor poderia remunerar o trabalho dele, né? Vamos dizer assim, ele já tem um material pronto, ele já tem, por exemplo, um livro digital, ou daqui a pouco ele já tem um livro impresso, né? E a pessoa, ela quer começar a publicar. O que eu faria? E no marketing, antes de eu de dar a dica ou as dicas, quem sabe, do que um escritor pode fazer, é importante saber que dentro do marketing existe uma cultura de teste, né? As pessoas gostam muito de testar. Como é que a gente sabe que a pessoa subiu 10 anúncios diferentes? A gente vai conseguir ver qual anúncio performou melhor, e para saber por que ele performou melhor, a gente vai ter que fazer outro teste, fazer uma variação daquele anúncio. Então, existe muito essa cultura de teste. Então, o que eu faria para testar no começo? Eu tenho um material pronto, eu quero começar a vender ele, quero remunerar esse material, quero ter construir uma audiência. Então, a primeira coisa que a pessoa primeiro precisa saber é o objetivo. Ela quer vender o livro dela na internet, ela quer vender o livro físico, o livro digital, o material dela, ou ela quer primeiro construir uma audiência de pessoas que gostem do trabalho dela, que tenham vontade de saber mais para depois vender para essas pessoas. Ela precisa saber o objetivo dela. E ela pode ir por qualquer um dos dois caminhos. Ela pode primeiro tentar construir uma audiência na internet, dentro do Instagram, principalmente dentro do Instagram, do TikTok, né? Ou começa ou pelo Instagram ou pelo TikTok. Não começaria nos dois, porque é muito trabalhoso, né? Então, quem cria conteúdo sabe como é difícil tu ter uma rotina de postar todo dia, fazer sequência de stories, editar os materiais para colocar. Então, é complicado, né? Quem está nos bastidores, quem vive os bastidores de um negócio, assim, sabe como é complicado. E até mesmo quem tem um Instagram, né? Postar todo dia, ter aquele compromisso é difícil. Então, assim, define um objetivo, escolhe uma rede social e começa a trabalhar em cima de conteúdos, soltando alguns spoilers, assim,
não vou dizer spoilers, mas apenas umas pitadas do que tem dentro do livro, mostrando os bastidores dela, como que a pessoa, ela é a rotina dela para escrever, da onde ela tira inspiração, como que ela usa para focar. Então, mostrar o processo humanizado dela de escrita ali nas redes sociais, daqui a pouco fazer uma publicação sobre o livro, isso de forma orgânica, né? O trabalho de forma orgânica, ele é muito mais lento, mas ele precisa ser feito, ele é importante, né? Ele é importante. Mas a pessoa também pode pagar para anunciar o material dela na internet. Então são dois caminhos. E não importa qual seja o caminho dela, ela vai precisar invariavelmente entender sobre o básico de marketing, né? Entender sobre copyright, entender sobre gestão de tráfego, ou ela vai ter que pagar por uma pessoa que saiba fazer isso, né? Mas são dois caminhos que se eu fosse hoje um escritor, tivesse um livro e eu tivesse o interesse de que muitas pessoas viessem conhecer o meu livro, eu faria isso, né? Ou organicamente, ou pagando nas redes sociais para poder impulsionar os seus conteúdos. Boa. Ô, gente, salva a minutagem aí, gente, que essa dica tá valendo ouro, não é todo dia que você acha essa informação, não. Ô, Lucas, fantástico mesmo. Obrigado. Ótimo. Ô, Lucas, eu queria aproveitar que a gente tá falando dessa questão de mercado, campanha, marketing. Tá tendo muita tendência de mercado, mercado toda hora é alto e baixo e tá tudo bem, isso faz parte da nossa vida. Eu queria saber como que você está lidando com essas mudanças, como que você está se adaptando, como que, entre aspas, as empresas que você atende, diretamente, indiretamente, estão sentindo. Porque eu acho que é bom a pessoa entender que opa, o cara fica ali o dia inteiro escrevendo. Não é só isso. Não existe, é só isso. Tem uma outra coisa por trás. Vamos dar um pouquinho de referência para o pessoal entender? Então, o trabalho de bastidor de quem atua como copywriting dentro, né, do digital, ele é bem intenso, assim, a questão, hoje eu trabalho por muitas horas, às vezes tenho que trabalhar final de semana, né, recentemente eu saí de uma campanha de lançamento de um cliente meu que faturou aí R$1.600.000, 7 dias de venda seguida, no total, e foi, assim, 30 dias de muito trabalho, muito final de semana, muito trabalhando até tarde, né, porque além da quantidade de coisas a serem escritas, a gente também tem que fazer reuniões, né? A gente precisa conversar com superiores, com pessoas que a gente tem que... outros gestores de projetos, estrategistas, ou até mesmo os especialistas, a gente tem que conversar com eles. Então, é uma rotina bastante exigente, não é apenas sentar, escrever, né? Os bastidores, eles são bem intensos, né? E seria muito bom se fosse só sentar e escrever, né? E não precisar falar com um monte de gente, resolver um monte de problema, né? Mas faz parte, né? É o ônus, assim, da profissão, né? Essa pressão que é constante. Entendi. E Lucas, você hoje, com a questão da tecnologia, o que você está achando? Está mais fácil para poder escrever? Tem mais fonte bacana? Ou está tendo muita fake news que não está te ajudando? Como que você faz esse filtro? Porque uma coisa que eu vejo é o seguinte: informação todo mundo tem, só que a gente tem que saber utilizá-la. Aproveita que você utiliza esse tipo de ferramenta como base principal do seu trabalho, dá uma dica para o pessoal de como que você utiliza da melhor forma possível. Claro. Eu até vou pedir desculpas, porque antes tu tinha me perguntado sobre as tendências e eu acabei não respondendo. Não, mas assim, o mercado, ele muda muito, e as estratégias de venda, elas também mudam bastante com o passar do tempo. A pessoa aplica tanto aquela estratégia que ela vai ficando desgastada e as pessoas não vão comprando mais através daquela estratégia. Então o mercado, ele muda, a lógica por trás do consumo das pessoas muda muito, né? E isso é
é uma coisa que a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar sempre estudando, sempre se aprimorando para poder acompanhar essa tendência. Isso já emenda até com a tua segunda pergunta, porque uma das tendências agora está sendo essa revolução tecnológica dentro do marketing digital, ainda mais agora com inteligência artificial e várias outras ferramentas que surgiram por conta da inteligência artificial. Então, assim, é importante, digamos assim, que o meu trabalho hoje é eu e o Google Docs, né? Eu abro ali, o que eu preciso entregar, tá eu e o Google Docs, eu entrego. Mas, ainda assim, existe uma série de ferramentas que são paralelas a isso, ferramentas de gestão, ferramentas de brainstorming, de coisas que a gente pode usar para facilitar o trabalho, né? Eu acho assim, a pessoa ela não precisa ficar neurótica em ter que aprender tudo, né? Porque quem quer aprender tudo acaba não aprendendo nada. Então, e o dinamismo também do marketing digital ele é muito grande, então a pessoa ela não vai conseguir aprender tudo, né? Porque sempre vai ter uma coisa nova aparecendo. Então, hoje, o que assim, a pessoa ela precisa estar antenada muito. Ela tem que dominar digamos assim, o básico de inteligência artificial, né, para a pessoa, ChatGPT, que é uma coisa que está na moda aí, e eu acredito que veio para ficar. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas é uma coisa que veio para ficar, né? Eu eventualmente utilizo ele para combinar ideias, né? Fazer alguma revisão do meu texto, uma melhoria, alguma coisa assim. Ele é muito bom para isso, né? Ótimo. Então, ele ajuda bastante, né? Ele não diminui o meu trabalho, muito pelo contrário, porque eu acabo conseguindo pegar aqueles detalhes que talvez na própria correria eu não consigo pegar, então ele me ajuda. Então é uma coisa interessante, principalmente para os escritores, né, estarem antenados dentro dessa inovação tecnológica voltada para a inteligência artificial, né? Sem medo, eu acho que não é uma coisa que vai simplesmente acabar com os empregos ou enfim. Eu também acredito que isso não vai... É tudo ferramenta. Tudo depende da forma que você usa. Eu pelo menos, eu tenho essa visão. Sim. Até pode ser meio polêmico, assim, falar um pouco sobre inteligência artificial, porque eu sei que dentro por trabalhar com marketing, a gente vê pessoas que são muito a favor e tem pessoas, não, desliga isso daí que vai acabar com a gente, né? Então... mas se souber utilizar a ferramenta, eu acho que ela pode agregar bastante, né? Eu sempre falo que enquanto a máquina não tiver sensibilidade suficiente, ninguém substitui o homem. Existem algumas coisas assim que eu acho que vai levar um tempo ainda para que um computador ele consiga reproduzir todas essas nuances, essas sutilezas, né? A própria sensibilidade na escrita. Então, a gente consegue perceber, né? Talvez leve um tempo até uma máquina conseguir, por exemplo, ser irônica, né? Usar ironias, né? Sarcasmo, algumas coisas assim. Não sei, posso estar enganado, né? Mas eu acho que a nossa sensibilidade é uma coisa que é muito importante. Eu falo isso porque eu estou lembrando aqui dos textos do Paulo Levinsky, que eu sou apaixonado. Sério? E, gente, o cara é uma máquina de escrever frase bem feita, sabe? Então, assim, eu fico imaginando inteligência artificial, desculpa, mas não bate de frente. Não bate. Eu ainda não achei um livro escrito por uma inteligência artificial que, sei lá, fosse um Stephen King da vida aí, um cara... Exato. Né? Eu gosto bastante de Stephen King, eu acho o cara... Ele, para mim, é uma das referências, assim... Eu gosto muito mesmo das obras do cara. Acho que o jeito dele de contar a história, de um certo modo, lembra até como a minha avó contava, né? O cara, ele imprime muito bem, assim, a descrição da cena. Ele não é nem demasiadamente exagerado ali com detalhes, né? E ele também é um cara que consegue, ainda assim, trazer bastante riqueza na escrita dele. Ótimo. Vamos aproveitar que a gente está falando aqui de texto. O que você avalia bom num texto? A questão de eficácia. Vamos pensar aqui. O que é uma peça boa para você? Na prática mesmo, uma peça de marketing, né, uma peça de copy bem escrita, como a gente chama, é uma peça que vende.
Ótimo. É uma peça que vende, né? Se ela não vende, ela não é boa. Se muitas vezes eu escrevi anúncios que na minha cabeça eram geniais, eram incríveis, páginas de vendas incríveis. Chegou na hora de ver a taxa de conversão ali do anúncio ou da página, não era um resultado bom, sabe? Então era um resultado que não me satisfez, e aí quando pega um outro anúncio muito mais simples, feito direto no Instagram ali, aí trouxe muito mais pessoas para dentro da base, muito mais gente comprando. Então, na prática, para mim, uma peça de copy bem escrita é aquela que vende, né? E, claro, tem peças que trazem muito resultado e são mal escritas, e tem peças que são muito bem escritas e não vendem nada. Então, aí precisa tentar encontrar o padrão, os porquês disso está acontecendo, mas eu gosto de ler uma coisa bem escrita, né? Boa. Ô, Lucas, estou adorando essa conversa aqui, mas a gente já está entrando nas 2 últimas perguntas. Ah, beleza. Então, assim, eu tô achando o máximo. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer, a gente vai ser obrigado a fazer uma parte 2 em breve. Parte 2, né? Você parceiro, cara. Eu gosto muito de conversar. Exatamente. Aí, Bruno, vamos aproveitar aqui. Hoje, eu perguntei da questão da eficácia, perguntei a questão de como montar uma campanha. Hoje em dia, uma coisa que eu vejo é o seguinte: o nosso público é um público que acompanha muito questão de lançamento de livro, os autores, isso, aquilo. E assim, uma coisa que eu percebo muito no nosso público é que o nosso público é bem informado. E assim, para a gente é muito bom, sabe? A gente pega muita referência do nosso público. E eu fico super feliz com isso. Que massa. Hoje você tem alguma fonte que você utiliza como base para o seu trabalho? Vou te dar um exemplo aqui. Eu utilizo muito o Telegram. Tem alguns grupos do Telegram de marketing que eu fico acompanhando e eles vão me dando referências que eu vou seguindo. Uhum. Você tem alguma fonte sua que você fala, opa, eu tenho que dar uma parada aqui para ver o que é novidade? Tem, né? Então, assim, tem 2 tipos de pesquisa. Tem a pesquisa que eu faço para mim, para eu me aprimorar na minha carreira ali, tipo, se o cara falou aquilo ali, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, né, e aprender sobre isso. Então, eu tenho as minhas referências, tenho alguns mentores, inclusive, né, participei, ano passado eu tive a oportunidade de participar da mentoria de um dos maiores copywriters do Brasil, né, eu acho que foi o primeiro no Brasil a escrever uma campanha que faturou mais de R$1 milhão em 7 dias. E o cara é incrível, né? Então eu tenho as minhas referências, pessoas que eu considero assim mestres, mentores na área. E quando eu faço e quando é para cliente, né? Porque assim, o copywriter ele precisa saber com quem ele está se comunicando. Porque imagina, o Luiz vem e me contrata para fazer uma campanha de vendas de um trabalho que ele quer divulgar, de um livro, ou do próprio, ou até mesmo aqui do próprio podcast, alguma coisa assim, e eu vou querer, quando for escrever a campanha de venda para você, eu vou precisar conhecer o teu público. Porque imagina, eu não posso tirar da minha cabeça uma dor ou um desejo, uma coisa que eu acho que o teu público sente de dificuldade, uma coisa que ele quer alcançar. Então, eu preciso pesquisar sobre o teu público, eu preciso saber com quem que eu vou falar, porque eu vou estar falando em teu nome, eu vou estar falando em nome do Luiz, que é o meu cliente, né? Então, eu preciso pesquisar. As minhas fontes de pesquisa são YouTube, eu pesquiso demais no YouTube, tanto por vídeos que sejam relacionados ao teu nicho, né, ao nicho do meu cliente, quanto os comentários desses vídeos, porque quem está comentando nesses vídeos são o público que acompanham o teu mercado, o teu nicho. Então, eu aprendo muito com os comentários das pessoas, as perguntas das pessoas me fazem entender o que elas estão querendo, qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é a barreira, qual é o medo, qual é o sonho, qual é o desejo dessa pessoa, o que move essa pessoa. Eu preciso saber isso, porque eu vou estar escrevendo em nome do meu cliente. E é isso que vai trazer vendas para o teu negócio. Então, eu preciso conhecer o público. Isso é uma das coisas mais importantes dentro do marketing, é saber com quem tu está falando para gerar conexão com aquela pessoa. Porque se eu não conhecer, como é que eu vou motivar, como é que eu vou inspirar, como é que eu vou colocar medo naquela pessoa, despertar o medo dela, né? Não é ameaçar, não entendam mal, né? Mas é tipo assim,
o medo e a dor, elas vendem mais. Tecnicamente falando, as pessoas elas são muito mais rápidas na hora de comprar, de gastar dinheiro, quando elas têm uma dor ou um problema para resolver do que quando elas têm um desejo. Então, funciona bastante. Mas isso, obviamente, é uma coisa que tem que ser feito com muita ética. Já teve pessoas que me procuraram para desenvolver um trabalho para elas que não tinha, não era ilegal, mas não era uma coisa que eu considerava ética para se fazer com outras pessoas, né? E eu recusei o trabalho, né? É uma coisa que não fez sentido para mim e eu recusei trabalho. Foi uma das poucas vezes que eu recusei cliente, assim, que eu recusei dinheiro. Imagino. Mas é isso, né? A pesquisa ela é muito importante. Não, fantástico. Ô, Lucas, essa pergunta não está na pauta, mas eu adoro quando o pessoal responde ela, porque a pessoa não se preparou. Sim, E isso é bom, porque é uma reação muito saudável, sabe? Vai me botar Lucas, em saia curta aí. Tô brincando. Aí é aquela pergunta, Lucas, se você pudesse editar 3 livros, escrever 3 livros, de qualquer ano, de qualquer editora... Editar? Editar, escrever. Se você pudesse ter escrito, Ah, quais os 3 livros que você gostaria de ter escrito, sabe? pergunta difícil, cara. Pergunta muito difícil. Porque eu vou te falar, eu sempre falo aqui que, gente, eu sou apaixonado e eu tenho muita vontade de refazer uma versão do Pequeno Príncipe. Sério? Nossa, eu pagaria para ver essa versão. Eu pagaria para ver essa versão. Eu tenho muita vontade, tenho algumas ideias, e em breve, talvez a gente vai tentar soltar algo do tipo. Ah, legal. Pô, se eu pudesse ter escrito... Eu sou um cara que eu gosto muito de literatura fantástica, né? Influência da infância, do meu irmão, das minhas influências ali, das amizades na infância. E até pelas histórias também que minha avó contava, ela contava os animais falavam nas histórias dela, era muito divertido. Então, eu gosto muito de literatura fantástica, e eu sou apaixonado pelos livros do Patrick Rothfuss, que é O Nome do Vento, O Nome do Vento e O Temor do Sábio. O terceiro ainda não saiu, quem conhece sabe que esse livro está sendo aguardado há mais de 10 anos, e, nossa, cara, se eu pudesse eu teria feito esse livro. Eu acho que eu comecei lendo sem expectativa nenhuma. E, velho, eu sou apaixonado. Eu acho muito foda o jeito que o cara escreveu. Aí, já temos uma grande obra. Gostei. Tem mais alguma referência boa aí pra gente? Pode ser da infância, pode ser algum que, opa, esse livro aqui mudou meu pensamento. Eu no colégio, no ensino médio, eu detestava os clássicos. Aqueles clássicos da literatura que todo mundo era apaixonado, assim, todo mundo falava bem de Dom Casmurro, né? Falava lá de Machado de Assis, e eu não gostava muito. E eu era muito amigo da minha professora de literatura, e ela falou: eu sei um livro que tu vai gostar. E ela, na verdade, ela trouxe 2, né? E eu li os 2, mas o que me marcou, assim, que eu achei que é um livro extremamente simples, mas me marcou muito, é O Cavaleiro Inexistente. É um livro... É um livro de um autor português, agora não me lembro qual é o nome dele, mas eu fiquei apaixonado pelo livro, assim, é muito legal a história. Não, fantástico. Ô, Lucas, adorei suas indicações. Obrigado. Vamos ver o que o pessoal vai falar nos comentários. Vamos... E, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Gostei demais. Agradeço demais essa oportunidade. Obrigado mesmo. Eu acho que as dicas que você deixou vão agregar muito para quem está a fim de conhecer mais o mercado, está a fim de conhecer um pouco mais como funciona essa área, porque aqui a gente tem uma conversa compactada. Sim. Então, assim, eu acho que deu para ter uma noção de como funciona. E, assim, estou super feliz pela sua participação. E, assim, espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar novamente dentro do nosso podcast. Pô, eu agradeço demais aí pelo espaço, agradeço aí Foi um papo muito legal, a gente poderia passar horas aí, né? Ainda Com mais. certeza. Né? E é isso aí, obrigado. Muito obrigado. Não, nada. Ô, Lucas, só antes da gente encerrar, fala para mim como que a gente te acha. O meu Instagram é @lucasfeijó com 2 is, né? Lucas Feijó, tudo junto, só que com 2 is. Isso. Ótimo.
Não, então Obrigado. fechou. Fechou, então. Tranquilo. Aí, valeu, Luiz. Tá certo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. E, gente, quem está acompanhando a gente, muito obrigado e até a próxima.